Cheguei, Brasil! Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma palavra para você através deste vídeo. Algumas coisas são muito graves, são muito sérias e que abalam as estruturas do cristianismo ou do povo cristão, né? Melhor dizendo. Esta semana nós fomos surpreendidos por um vídeo de um pastor que pregava ódio e violência contra estrangeiros ou pessoas de outros estados, de outras localidades, e ameaça até de tirar a vida daquelas pessoas, de moradores de ruas, de andarilhos. É dizer ele que ia juntar um grupo de homens armados para expulsar essas pessoas das praças, das suas cidades, e para que elas retornassem para o seu local de origem. Triste é que justamente quem deveria proteger essas pessoas, o ser humano no geral, infelizmente é quem anda pregando violência. A religião que se uniu com a política e que formou essa forma de pensamento, essa ideologia seita, que muito nos assusta e deve ser combatido com veemência. Essas ideias não são cristãs, isso aí está claro e é bem lógico. E quando alguém prega a transgressão de princípios cristãos, ele difunde aquelas ideias. E quando se cai numa rede social, ou esse tipo de pensamento se torna público, há um grande perigo de se naturalizar essas coisas. Se naturalizar, transgredir princípios cristãos, já que tal ideias não são cristãs. Só, meu irmão, que como isso não é cristão, chegará um ponto que dirão, então, os princípios de Cristo para nós não servem. Vamos criar uma nova religião. É o que está acontecendo. Primeiro se prega a transgressão de princípios cristãos, uma visão diferente de interpretar o cristianismo, arrebanha aquelas pessoas ali que são das igrejas, né, tanto católicos, ubandistas, evangélicos, porque eles arrebanham pessoas de todas as religiões. E aí então se prega, olha, os princípios cristãos não servem para nós, logo não seremos mais cristãos. Então esse é um grande perigo, meu irmão, minha irmã, de tais conceitos, ou de que esse tipo de pregação seja difundida no meio da religião em geral, como um todo. E Cristo, a Bíblia, né, nos manda ser hospitaleiros com estrangeiros, com migrantes e imigrantes. E você observa que esse movimento de extrema-direita tem como base principal o ódio, não era para falar essa palavra, contra imigrantes. Tem como fundamento a aversão a imigrantes, a estrangeiros. Quando esse tipo de sentimento e de pregação não é cristão. Prova, pregador. Vou provar na Bíblia. A gente precisa, meus irmãos,
proteger a pregação do evangelho, proteger os princípios do cristianismo, sobre o perigo de haver, então, apostasias em massa. É um grande perigo que a igreja sofre hoje. Quando se prega conceitos que não estão fundamentados na palavra de Deus, então se traz o risco de apostasia em massa no meio da igreja. E isso só se combate com pregação verdadeira, genuína. Isso só se combate com as verdades do evangelho. E que nós não devemos nos esquivar de pregar a palavra. Glória a Deus. Levítico capítulo 19, versículo 33 e 34. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Glória a Deus. Nos primórdios da pregação ou da escrita da palavra de Deus, Deus já dizia ao povo sobre a importância de ser hospitaleiro, de não cometer injustiças contra o estrangeiro. E também ressalta que o estrangeiro seria como o natural da terra. Não poderia ser tratado com indiferença. E nós temos o dever de respeitar a palavra de Deus e não sair por aí pregando heresia dentro de igreja como se isso fosse princípio cristão. Não é. Então você observa que Deus fez questão de ressaltar: respeita o estrangeiro, respeita o imigrante ou migrante, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. E ele deve ser tratado como natural da terra. Deve ser tratado como um de vocês. Eu estou falando de palavra de Deus. Glória a Deus. Ah, mas isso aí é no Antigo Testamento, as coisas mudaram. É, pregador, você fica pregando coisa do Velho Testamento? Nós estamos na Nova Aliança. Pois é. Glória a Deus. Livro de Então vamos lá. Aos Hebreus capítulo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram a anjos. Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo, como se vocês fossem maltratados. Então você observa que dois pilares deste movimento extremista, que é a aversão a imigrantes, a estrangeiros. E agora, também eu vejo aqui, a palavra de Deus
nos falando para que lembremos dos presos. Glória a Deus. Amor fraternal e hospitalidade são princípios cristãos que devem ser lembrados, respeitados e não podem ser transgredidos. Se algum movimento por aí, algum movimentozinho político, sem CPF, sem noção, sair por aí pregando o contrário dentro das igrejas, saiba que o tal não é da parte de Deus e não passa de uma heresia. É tanta teoria da conspiração, né? E pouca pregação do evangelho. É tanta profecia disso, daquilo, vai ter guerra amanhã, depois, vai ser isso, vai ser aquilo, e pouca palavra de Deus. O povo se perdeu no meio da fantasia de gente que prega o que o povo quer ouvir, para massagear o seu ego, para satisfazer os seus conceitos raci, misó, seus conceitos extremistas. Então muitos, sendo hospitaleiros, hospedaram a anjos sem saber. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 18, versículo 2 em diante. 2, 3, 4, 5. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-vos que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavarei os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo, e disseram: assim fazem como tens dito. Apareceram 3 anjos a Abraão. 3 homens estrangeiros. 3 homens apareceram a Abraão. E a primeira atitude que ele teve foi recebê-los bem. A primeira atitude de Abraão foi ser hospitaleiro com aqueles 3 homens que ele não conhecia. Ressaltando aqui a importância da hospitalidade para com os estrangeiros. E que muitos, sendo hospitaleiros, hospedaram a anjos sem saber. Naquele caso ali, Abraão estava recebendo 3 anjos em sua casa. Naquele momento, ele estava sendo hospitaleiros. Abraão recebendo 3 anjos em sua terra, né? Depois apareceram o Senhor no carvalho do Manre, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Abraão foi hospitaleiro e recebeu a anjos sem saber. Ah, pregador, mas eu não sei, a pessoa pode ser uma pessoa boa, ou a pessoa pode ser uma pessoa ruim. E aí, vou arriscar? Porque o mundo tá muito difícil. Pois é, meu irmão, mas você não precisa maltratar as pessoas também não. Se você não quer receber na sua casa, já que você não conhece, mas também não maltrata. Não saia por aí como fez esse pastor aí, que eu acho que esse homem não tem nem parte com Deus, né? Ameaçando moradores de rua, falando em tirar a vida das pessoas com um grupo de homens armados. Você acha realmente que isso aí é cristão?
O que estão pregando hoje nas igrejas? O que esses hereges, apóstatas, estão pregando hoje no meio do povo cristão? Eles estão aí arrebanhando todo mundo que pode. Gente católico, evangélico, umbandista, espírita, arrebanhando todo mundo. Transgredindo princípios cristãos para chegar num ponto de dizer o cristianismo não serve para nós, porque os princípios de Cristo não são os nossos. É isso aí. Estão querendo destruir a igreja. A importância hoje de se pregar a palavra de Deus como ela é, de verdade. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 32 em diante. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E a porta das ovelhas à direita, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te vestimos? Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de palavra de Deus. Mas chegaria um tempo em que os homens, como comichão de ouvido, no ouvido, iam querer ouvir aquilo que lhes aprazisse ou lhes agradasse. Chegaria um tempo em que a palavra de Deus verdadeira, quando fosse pregada, muitos não iam querer ouvir. E esse tempo chegou. Quando alguém como eu vos traz uma palavra como essa, muita gente não quer ouvir. Quando publica na rede social uma palavra como essa, muita gente vai lá e denuncia. Porque há muito tempo apostataram da fé. Porque há muito tempo se tornaram hereges e transgrediram os princípios do Evangelho. Mas não é por causa dessas pessoas que nós vamos deixar de pregar. A hospitalidade, o amor ao próximo, a palavra do Evangelho. Muito cuidado com o que alguém anda pregando por aí nas igrejas. Algumas igrejas que se tornaram verdadeiros focos de heresia. Igrejas que há 10, 20 anos atrás eram diferentes. Igrejas que praticavam hospitalidade, cuidavam dos moradores de rua, fazia lá aquele sopão, cesta básica, dava cesta básica para os pobres, visitava os presos, pregava o evangelho nas prisões, levava roupa para as pessoas. Esse tipo de ação social solidária no meio dos evangélicos acabou. Porque hoje anda se pregando por aí, ao invés de você ir lá, levar roupa para o morador de rua, dar comida para ele, cuidar dele. Você vê gente como esse pastor aí que ameaça as pessoas, fala em tirar a vida das pessoas.
E uma desgraça dessa ainda fala que é pastor, sujando o nome da igreja. Igreja do Senhor, você perdeu a direção, perdeu o foco. Deixou de ser igreja para ser um partido político. E logo, logo dirão, Cristo não serve para nós. Porque os nossos princípios não são os mesmos de Cristo. E logo, logo teremos apostasias em massa. Porque trocaram Jesus por política, trocaram Jesus por um movimento político. E se você continuar comungando dessas mesmas ideias, você vai se perder. E a palavra é bem clara. Eu te recomendo que leia e medite nesta palavra. De Mateus 25, versículo 31 em diante. E você vê que quem é Jesus? O que Jesus pregava? E a pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é você no cenário atual? Quem é você que se diz cristão aí no meio da igreja? O que você quer? Ir para o inferno? Você que é extremista, se você comunga dessas ideias, o seu destino você sabe qual que é. Tá aqui, ó, acabei de ler. Amém. Deus abençoe.